Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu vou estar ensinando como está fazendo esse sachêzinho perfumado ou porta-sabonete, tá bom? É super rápido, facinho de fazer e bem econômico. Para quem vende, tem costume de pegar encomendas, né? Pode estar fazendo. Aqui eu deixo uma abertura, um cordãozinho, onde você vai poder estar abrindo e fechando e estar fazendo a troca do sabonete ou até mesmo estar fazendo a lavagem da peça. Então, é um sachê onde você pode estar fazendo essa troca e a lavagem. Fiz nessas cores para vocês estarem tendo a noção, mas aqui vocês podem estar fazendo de várias cores, tá bom? A base eu utilizei a mesma, que é na cor porcelana, e as florzinhas foi onde eu dei aqui o detalhezinho, tá? Então, eu dei essa diferenciada. Então, deixa aí o seu joinha, tá? O seu gostei, o seu comentário, tá? E me acompanhe lá no Instagram. Essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Espero muito que vocês gostem do nosso passo a passo. Os materiais que eu vou estar utilizando será essa cola de silicone, mas vocês podem estar fazendo a costura também, tá bom? Então, vou estar utilizando esta cola aqui, mas você pode utilizar a cola da sua preferência, caso você não queira fazer a costura. Vou estar utilizando agulha de tapeceiro, agulha 1,75 milímetros, tesoura, e vou estar utilizando aqui pérolas, tá? Vou precisar aqui de pérolas número 6, a cor é da sua preferência. Eu peguei essa daqui, né, dourada. Então, esses serão os materiais. Vou estar utilizando também aqui a linha da marca Charme, tá bom? Fio Charme. Vou estar utilizando essas cores. Então, vou estar utilizando a branca, a porcelana e a cor verde, tá bom? Então, vou estar utilizando essas cores aqui. Aqui eu deixo para vocês a cor, tá? A numeração da cor que eu estou utilizando. E aqui eu vou estar utilizando um sabonete. Esses sabonetes redondinhos tradicionais, vocês encontram em qualquer loja, tá bom? Vocês podem estar comprando aí de caixa, vem várias unidades. Então, esses serão os nossos materiais. Vou iniciar aqui, vou dar minha laçadinha inicial, e aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, criando a minha argolinha. Aqui eu subo 3 correntinhas, que já conto como ponto alto. E aqui dentro da argolinha, eu vou fazer um segundo ponto alto. Dentro aqui, a gente vai trabalhar um total de 15 pontos altos. Fiz aqui os meus 15 pontos altos, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, na primeira correntinha aqui do meu primeiro ponto alto. Fechado com ponto baixíssimo, agora a gente vai caminhar aqui a um pontinho de base, vou fazer um pontinho baixo, tá? E aqui eu vou subir 3 correntinhas, essas 3 correntinhas já conto como ponto alto. Vou vir aqui dentro do mesmo pontinho e vou fazer um segundo ponto alto. Venho aqui no meu próximo ponto de base e vou trabalhar novamente, fazendo 2 pontos altos juntos dentro de cada pontinho de base. E dessa forma, eu vou seguir, né, fazendo para cada pontinho de base 2 pontos altos juntos. Voltei, gente. Vou finalizar aqui. Qualquer barulhinho que vocês escutar, gente, tá tendo obra aqui. E aí, se qualquer barulhinho que vocês escutarem, vocês relevem, tá bom? Então, aqui, ó, chegado, eu vou caminhar um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Então, totalizou 30 pontos altos. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Subidas 3 correntinhas, eu vou vir aqui dentro do mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto. Totalizei aqui, já contando com as correntinhas, 2 pontos altos juntos. Aqui no próximo ponto, fiz um ponto alto sozinho. No próximo pontinho de base, vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, a gente vai seguir nessa sequência. Faz 2 pontos altos juntos, dentro do mesmo pontinho de base. No próximo pontinho de base, faço um ponto alto sozinho. E aí, eu vou repetindo. Faço 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho, até completar a carreira. Voltado, então, aqui, gente, já completei toda a minha carreirinha. Então, chegada aqui ao final, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, fica dessa forma a nossa basezinha. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Primeiro ponto alto, tá? Já conto como um ponto alto aqui. E para cada pontinho de base, eu vou trabalhar
um ponto alto, tá bom? Então, para cada pontinho de base, eu vou vir trabalhando um ponto alto. E assim, dessa forma, a gente vai, né, dar a volta aqui, né, em toda a nossa carreirinha. Voltei, então, ficou assim, ó, vai se fechando, né, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E aqui, novamente, a gente vai iniciar uma segunda carreirinha. Então, ela vai ficando assim, ó, dessa forma, tá vendo? Criando esse saquinho aqui. Então, aqui, eu vou subir 3 correntinhas de novo, que já conto como ponto alto. E para cada pontinho de base, eu vou repetir novamente, fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Voltei. Então, finalizei aqui a minha segunda carreirinha, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E aí, ficou assim, tá vendo? Ó, criou-se um saquinho, tá vendo? Esse saquinho aqui, a gente depois vai estar, né, fechando ele. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, primeiro ponto alto. Venho aqui e faço um segundo ponto alto no próximo pontinho de base. Novamente, aqui no próximo pontinho de base, vou vir aqui, vou fazer um terceiro ponto alto, tá vendo? Criei aqui um bloquinho. Faço 3 correntinhas de separação. Vou pular 1, 2, 3, no meu quarto pontinho de base, vou fazer novamente um bloquinho. Então, aqui vai ser um bloquinho de 3 pontos altos, sendo um para cada pontinho de base, tá vendo? Ó, faço um ponto alto para cada pontinho de base, formando um bloquinho. Aí, eu faço 3 correntinhas de separação, pulo 3 pontinhos de base, no quarto pontinho de base, eu já inicio um novo bloquinho de 3 pontos altos. E aqui, gente, a gente vai seguir, tá? Essa sequência até dar a volta em toda a nossa carreirinha. Então, é só vir seguindo desse jeitinho. Voltei aqui, gente, então ficou assim, ó, tá vendo? Que fizemos essa carreirinha de bloquinhos. Esses bloquinhos, a gente vai estar passando, né, o cordãozinho. Então, aqui, o que eu vou fazer? Faço novamente 3 correntinhas, porque aqui eu vou estar fechando aqui, ó. Pode ver que a gente vai vir aqui, ó, vou pular 3 pontinhos de base, e no quarto, onde tem esse pontinho alto aqui, esse primeiro pontinho alto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nele, tá vendo? Então, aqui, eu já finalizo a minha carreirinha. Então, venho aqui, ó, pesco a minha linha e fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E aqui, aí eu vou cortar a linha, e aqui eu vou puxar, tá? Aqui eu puxo e depois eu vou estar fazendo aqui, né, o arremate. Então, criou, né, esse saquinho, tá vendo? Então, aqui eu vou puxar a minha linha, vou estar fazendo aqui o meu arremate, tá bom? E aqui eu vou estar cortando o excesso dessa linhazinha. Então, aqui é o saquinho aonde a gente vai estar, né, colocando aqui o nosso sabonete. Aí, aqui, gente, ficou dessa forma, tá bom? Ficou prontinho, então, aqui o nosso saquinho. Voltada aqui agora, eu vou fazer as correntinhas. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar 70 correntinhas, tá? Então, vou subir aqui um total de 70 correntinhas, que vai ser aqui, né, o nosso cordãozinho, pra gente estar fechando o nosso trabalho. Voltei aqui, gente, ó, já fiz 70 correntinhas, criou-se esse cordãozinho. Vou cortar aqui a pontinha, tá? Tirar esse excesso de linha, e aqui, né, criou-se o cordãozinho. Esse cordãozinho, a gente vai passar aqui por dentro desses bloquinhos vazios. Agora, gente, com a linha branca, a gente vai fazer a florzinha. Gente, qualquer barulho vocês relevem, tá bom? Que tá em construção aqui. Então, aqui eu vou dar a minha laçada inicial. Dada a minha laçada inicial, eu vou subir aqui, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Criei a minha argolinha. Aqui eu subo 3 correntinhas, já conto como um ponto alto. Vou vir aqui dentro da minha argolinha e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente tá trabalhando a pétala da flor. Então, cada pétalazinha da flor vai ser composta por 4 pontos altos, tá vendo? Tô fazendo aqui o meu quarto ponto alto. Feito aqui o meu quarto ponto alto, vai ficando assim. Então, aqui se criou-se uma pétalazinha. Faço aqui uma correntinha
venho dentro do espacinho aqui da minha argolinha e fecho com ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer uma nova pétala, tá? Então, sempre que finalizar a pétalazinha, dá uma puxadinha assim. Então, aqui eu subo novamente 3 correntinhas, que já conta como ponto alto, e vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos altos, tá? Essa correntinha, essas 3 correntinhas que a gente já sobe, eu já conto ela como um ponto alto, tá bom? Então, totaliza ao final aqui 4 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 4 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui dentro do espacinho e fecho com ponto baixíssimo. E aqui, desta forma, a gente vai fazendo. Ao final, a gente tem que ficar com um total de 5 pétalazinhas, tá bom? Então, é só seguir essa sequência até ter um total de 5. Voltei aqui, gente. Então, aqui, ó, finalizei. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou estar cortando a minha linha. Aqui eu fiz, né, a florzinha. Então, feita a florzinha aqui, a gente vai estar fazendo o nosso arremate, tá? Lembrando que aqui é só uma florzinha que eu fiz, mas a gente tem que ter um total, tá? De 6 florzinhas, tá bom? Então, a gente tem que ter um total de 6 florzinhas aqui. Então, eu fiz a primeira com vocês, mas tem que ter um total de 6, tá? Aqui eu vou cortar a linha e agora a gente vai começar a fazer aqui os detalhezinhos. Então, aqui eu vou já deixar a minha agulha aqui do lado, porque a gente vai estar utilizando ela. Mas aqui a gente vai estar, né, fazendo os detalhezinhos, né, da folhinha, tá vendo, ó? Então, tenho aqui 5 florzinhas já pronta. E aí, a gente vai estar finalizando a última florzinha aqui. Então, vou pegar aqui, né, a linha verde, tá? E aqui a gente vai estar fazendo esse detalhezinho aqui da folhinha. Então, ainda com a mesma agulha, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui, ó. E vamos dentro, entre uma pétalazinha e a outra, tá bem no meio. A gente vai estar pescando essa linha aqui, ó. E aqui a gente vai subir 3 correntinhas, enrola a linha na agulha e dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, venho aqui, ó, fiz um ponto alto, faço uma correntinha, venho dentro do mesmo espacinho e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Fiz, então, um detalhezinho aqui da folhinha. Aqui eu fiz uma folhinha, mas vocês podem estar fazendo, né, mais do que uma. Vai ao critério de vocês, tá bom? Vocês podem fazer quantas folhinhas vocês quiserem, mas aqui eu só fiz uma, tá bom? Então, chegada aqui, ó, eu vou dar um nozinho, tá? Antes de cortar a linha, eu gosto de dar um nozinho, pra deixar aqui, né, essa linha firme e não correr o risco de soltar, tá bom? Aí, aqui, eu vou estar colando essas florzinhas, mas você pode estar fazendo a costura. Caso você queira fazer a costura, tá? Aí, você pode, né, estar, né, fazendo a costura depois com a agulha de tapeceiro. Então, fica assim, ó, tá vendo? Agora, aqui, com a agulha de tapeceiro, já com a linha branca, eu vou pegar aqui a pérolazinha, número 6, tá? Eu vou utilizar essa cor dourada e vou estar colocando aqui ela bem no centro da florzinha, tá? Então, esse processo que eu estou fazendo aqui nessa florzinha aqui, a gente vai fazer em todas. Então, venho aqui somente prendo a bolinha na florzinha aqui, ó, tá vendo? E aqui eu dou uns pontinhos atrás pra que essa bolinha, ela não solte, também não fique folgadinha, tá? Que ela fique bem firme. Então, aqui eu pego e vou dar uns pontinhos. Então, a nossa florzinha, ela vai ficando desse jeitinho. É bem facinho de fazer, você pode estar até colocando mais florzinhas se você quiser, tá bom? Mas aqui, eu achei melhor só colocar 6. Mas aí, vocês podem colocar mais se vocês quiserem, tá bom? Então, venho aqui, ó, corto. E aí, a nossa florzinha, né, fica finalizada. Depois, a gente só dá uma ajeitadinha. E aí, né, ela fica desse jeitinho aqui. E aqui, vocês podem fazer as quantidades que vocês quiserem. Bom, gente, agora aqui, vamos, né, finalizar o nosso trabalho. Então, já estou aqui com o meu sabonete, né, estou utilizando esse. Aqui, gente, eu vou estar colocando o sabonete já dentro do plásticozinho, tá? Porque vocês podem estar colocando o sabonete direto dentro do sachê, mas caso vocês vão, né, estar vendendo, deixa no plásticozinho,
porque fica mais higiênico, né? Aí a própria pessoa que encomendar pode estar depois tirando esse plásticozinho. Então, aqui eu vou estar colocando dentro do plásticozinho mesmo, tá? O sabonete junto com o plásticozinho. E aqui, eu vou estar pegando o cordãozinho e vou estar passando aqui, ó, nesses bloquinhos vazadinhos, tá vendo? Então, vou passando o cordãozinho aqui. Então, sobre o sabonete, se caso vocês forem fazer para vocês, você já pode colocar o sabonete direto, tá bom? Mas caso seja encomenda, deixa no plásticozinho, porque fica mais higiênico e mais profissional, né, o trabalho. Aí, a pessoa que encomendar, ela tira depois, tá bom? Fica mais, né, protegido aí o sabonetezinho e protege até mesmo o cheirinho, né? Aí, na hora que chegar na mão do cliente, né, aí ele tira. Então, aqui, ó, vou vir pegando o cordãozinho. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha, tá? Por conta do plásticozinho, a gente dá uma ajeitadinha, tá vendo? Então, venho aqui, ó, e vou ajeitando, arrumando, pra ele ficar bem ajeitadinho. E aqui, gente, esse cordãozinho, né, eu fiz ele pra quê? Pra quando a gente quiser fazer a troca do sabonete, ou até mesmo estar fazendo a lavagem, né, aqui da peça, a gente pode estar tirando, desfazendo esse lacinho aqui, ó, que eu estou fazendo, né? E aí, está desfazendo ele para estar lavando. Aí, depois, coloca tudo de novo no seu lugarzinho, tá vendo? E aqui, a gente só esconde, né, o lacinho. E depois, dá uma ajeitadinha aqui, né, no nosso trabalhozinho. Sempre deixando ele bem ajeitadinho. Então, esse trabalho aqui a gente vai, né, estar fazendo. Agora, aqui eu vou estar utilizando a cola. Como eu disse, vocês podem utilizar a cola de silicone ou estar fazendo a costura, né, das florzinhas. Então, aqui eu vou estar utilizando a cola. Então, a cola aqui, eu vou passar aqui na base. Então, vou vir, ó, fazendo aqui a colazinha, tá? E aqui, a gente vai estar somente colocando por cima as florzinhas. Como eu disse, a costura é opcional, vocês podem estar fazendo, tá bom? Mas aqui a cola também funciona super bem. Como é algo que a gente não vai ficar toda hora lavando, tem colas muito boas, tá bom? Então, não tem o risco de estar soltando tão fácil, mas caso você queira fazer a costura, pode estar fazendo. Então, aqui é somente posicionar as florzinhas, tá? Vem posicionando uma do lado da outra, e aí elas vão ficando assim, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Então, posiciona, deixa elas bem ajeitadinhas. Vocês podem colocar mais caso vocês queiram, tá bom? Mas aqui eu vou estar deixando somente, tá? Essas 6. Eu achei que já ficou, né? Ótima com 6 florzinhas. E aqui posiciona, deixa secar um pouquinho, tá bom? E aí depois você pode estar colocando aí no embrulho, caso você vá vender, ou caso você vá utilizar para uso pessoal, é só deixar a cola secar e depois estar colocando, né? Onde você deseja estar deixando aí, né? O seu sachêzinho perfumado. Então, aqui só ajeita para ficar bem bonitinho as florzinhas, né? Está ajeitando e elas estarem ficando bem arrumadinhas e organizadas. Então, elas ficam dessa forma aqui, ó, o nosso sachêzinho, né, finalizado. Aqui eu fiz outras cores, para vocês estarem tendo aí, né, opções de cores. Fiz essas 3, mas vocês podem estar fazendo da cor que vocês quiserem, tá bom? Então, fiz aqui a vermelhinha, tá? A base, né, do saquinho do sachê é a mesma, mas os detalhes das florzinhas vocês podem estar, né, modificando. Então, o nosso trabalho fica assim, tá bom? Fica desse jeitinho. Lembrando que a parte aqui de baixo, tá? Vocês podem tanto abrir quanto fechar. Então, fica assim o nosso sachêzinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal e até um próximo vídeo, se Deus quiser.